Antes de qualquer coisa, eu quero que você faça algo. Não agora. Depois, quando esse vídeo acabar, eu quero que você vá até uma janela, ou até uma porta, ou até qualquer lugar onde você consiga ver o céu. Pode ser à noite, pode ser de dia, pode estar nublado. Não importa. E eu quero que você fique lá por 2 minutos sem fazer nada além de olhar. Sem celular, sem música, sem pensar no que fazer depois. Só olhar. Você vai lembrar disso no final. E vai entender por que eu pedi. Mas antes, eu preciso te contar algo que provavelmente ninguém te disse ainda sobre o que você está sentindo. Existe uma palavra em alemão que os sociólogos usam para descrever um estado específico da mente moderna. A palavra é Reizüberflutung. Significa literalmente inundação de estímulos. O estado de um sistema nervoso que recebeu tantos sinais, tantas informações, tantas demandas de atenção que começa a se desligar de tudo. Não por fraqueza, por autopreservação. O seu tédio não é preguiça. O seu vazio não é falta de gratidão. A sensação de que nada mais emociona é o seu sistema nervoso fazendo exatamente o que foi desenhado para fazer quando chega a uma situação que nenhum sistema nervoso humano estava projetado para enfrentar. Deixa eu te dar os números para você entender a dimensão disso. Em 1986, um ser humano médio processava o equivalente a 40 jornais de informação por dia. Apenas 40. Era muito para a época. Em 2011, a estimativa subiu para o equivalente a 174 jornais por dia. Não em fontes diferentes. Em um único dia. No mesmo sistema nervoso que evoluiu durante 300 mil anos num ambiente onde o evento mais estimulante da semana podia ser um animal correndo na savana ou uma história contada em volta de uma fogueira. O sociólogo alemão Georg Simmel foi o primeiro a descrever isso com precisão. E escreveu sobre isso em 1903, quando o problema ainda era só a cidade. Quando Berlim e Londres estavam se tornando as primeiras metrópoles do mundo moderno, e as pessoas começavam a relatar exatamente o que você está sentindo agora. Ele chamou de blasé a atitude. A atitude blasé. O embotamento do sistema de resposta emocional diante de estímulos demais. Ele escreveu isso antes do cinema. Antes do rádio, antes da televisão, antes da internet, antes do smartphone. Se Simmel estivesse vivo hoje, provavelmente não conseguiria nem terminar esse parágrafo antes de verificar as notificações. A questão não é se você está em colapso emocional. A questão é que você está exatamente onde qualquer ser humano saudável estaria depois de viver no ambiente que você vive. E a questão mais importante é que nenhum meme de produtividade vai responder, é o que fazer com isso. Mas tem algo mais profundo acontecendo aqui. Algo além da sobrecarga de estímulos. Emile Durkheim, fundador da sociologia como disciplina, passou a vida inteira tentando entender por que as sociedades modernas produzem tanto sofrimento individual apesar de toda a riqueza material. E ele identificou algo em 1897 que é diretamente relevante para o que você está sentindo agora. Ele chamou de anomia. A anomia não é um estado psicológico individual. É um estado social. É o que acontece quando uma sociedade perde os sistemas de significado que conectavam o indivíduo a algo maior do que si mesmo. Durkheim estava estudando taxas de suicídio, um dado aparentemente frio, e encontrou um padrão que o perturbou profundamente. As taxas eram mais altas não nas populações mais pobres e sofridas, mas nas mais ricas e livres. Não nos momentos de crise econômica aguda, mas nos momentos de prosperidade e aceleração. Por quê? Porque riqueza e liberdade, sem estrutura de significado, criam um vácuo. E o vácuo não é confortável. O vácuo é aterrorizante. Quando você tem muito pouco, o objetivo é sobreviver. O objetivo é claro, o esforço tem direção. A vida, por mais difícil que seja, tem forma. Quando você tem o suficiente, quando as necessidades básicas estão cobertas, quando você tem opções,
quando o futuro está tecnicamente aberto, a pergunta que aparece é uma pergunta para a qual a maioria das pessoas não tem resposta preparada. E agora? Para quê? O que Durkheim estava descrevendo, 1,5 século antes de você existir, num mundo sem redes sociais, sem smartphones, sem a velocidade que caracteriza a modernidade atual, era a crise de sentido que acontece quando uma civilização avança tecnológica e economicamente mais rápido do que avança espiritualmente. Espiritualmente. E aqui eu uso essa palavra com cuidado, porque não estou falando de religião. Estou falando de algo mais básico que religião. Estou falando do fio que te conecta a algo que vai além de você mesmo. Do que faz com que esse dia, essa ação, esse esforço vale a pena, não apenas instrumentalmente, mas em si mesmo. Quando esse fio se rompe, quando a pessoa não sabe mais a resposta, o resultado não é dramático. Não é um colapso visível. É exatamente o que você está descrevendo. Um embotamento gradual. Uma distância crescente entre você e as coisas que deveriam importar. Uma incapacidade de se empolgar que você não sabe explicar e que te faz sentir culpado por não conseguir explicar. Isso não é você. Isso é anomia. Esse é o diagnóstico sociológico para o que você está vivendo. E a boa notícia, a única boa notícia real nesse diagnóstico, é que a anomia não é uma condição biológica, não é uma doença, é uma condição relacional. É sobre a relação entre você e o mundo, e relações podem ser reconstruídas, ponto. Agora preciso te levar a um lugar diferente, para fora da academia. Porque o mais perturbador sobre a crise de empolgação que estamos descrevendo é que ela não é nova. As tradições espirituais de todo o mundo identificaram ela, nomearam ela, e desenvolveram respostas para ela muito antes de Durkheim, muito antes de Simmel, muito antes de qualquer sociólogo moderno ter nome. A tradição budista tem um conceito chamado dukkha, que frequentemente é traduzido como sofrimento, mas que é muito mais preciso do que isso. Dukkha descreve especificamente a sensação de insatisfação que é estrutural, não causada por eventos específicos, mas presente como condição de fundo. O fundo da vida que parece que algo está sempre ligeiramente fora do lugar, que a chegada nunca entrega completamente o que prometeu. Isso era descrito com precisão 2.500 anos atrás. A tradição cristã mística, especialmente os escritores medievais conhecidos como os padres do deserto, descreveu um estado que chamavam de assídia. Assídia não era preguiça, embora fosse frequentemente confundida com ela. Era uma espécie de torpor espiritual. Uma incapacidade de sentir a presença do sagrado no cotidiano. Uma frieza que chegava e que tornava tudo plano, sem vida, sem sentido. O escritor Evagrius Ponticus descreveu a assídia no século IV como o demônio do meio-dia. O estado que chegava especialmente quando a pessoa estava sozinha, quando a agitação da manhã tinha passado e a tarde ainda estava longe de acabar, e de repente a vida parecia vazia de qualquer significado real. Isso era documentado no século IV. A tradição sufista islâmica chamava de Qalb el-Mayit, o coração morto. Não morto de forma permanente, morto de forma temporária. Um coração que havia perdido a capacidade de perceber o divino no ordinário, que havia se tornado tão familiarizado com tudo que já não conseguia ver nada com frescor. A tradição judaica tem o conceito de Atmut Halev, endurecimento do coração, não crueldade, embotamento. O estado em que o coração se fecha não por escolha, mas por excesso de exposição. Culturas completamente diferentes, em épocas completamente diferentes, sem qualquer comunicação direta entre si. Todas chegaram à mesma observação. Existe um estado humano em que a capacidade de ser tocado pelo mundo adormece. Em que a vida perde cor não porque a cor sumiu, mas porque o sistema que percebe a cor ficou sobrecarregado ou desconectado. E todas essas tradições, sem exceção, diziam a mesma coisa sobre a causa. Não era falta de fé, não era falta de esforço, não era um castigo, era excesso, velocidade, barulho,
a acumulação de camadas entre a pessoa e o que a pessoa mais fundamentalmente é. E todas essas tradições, sem exceção, apontavam para a mesma direção de cura: silêncio, lentidão, contato direto com o que é real. Aqui é onde a sociologia e a espiritualidade convergem de um jeito que me parece o mais importante dessa conversa inteira. Durkheim, que era curiosamente ateu, escreveu um livro no final da sua vida chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa. E nesse livro, ele fez uma descoberta que contrariava tudo o que esperava encontrar. Ele foi estudar as religiões mais simples, mais antigas, as cerimônias das sociedades indígenas australianas, esperando confirmar que religião era basicamente superstição primitiva que a modernidade racional iria substituir. O que ele encontrou foi completamente diferente. Ele descobriu que os rituais criavam o que chamou de efervescência coletiva. Um estado de consciência expandida que surge quando pessoas se reúnem em torno de algo que transcende os interesses individuais. Não necessariamente Deus. Não necessariamente sobrenatural, mas o sagrado. Algo tratado como tendo valor incondicional. Algo que está além da transação, além da utilidade, além do "o que eu ganho com isso". E a conclusão de Durkheim perturbava porque contrariava a narrativa do progresso moderno. Quando as sociedades destroem os seus sistemas de sagrado sem substituir por outro, as pessoas não ficam mais livres e mais racionais. As pessoas ficam vazias. Porque o sagrado não é superstição. O sagrado é o mecanismo pelo qual os seres humanos experimentam a própria existência como significativa. E aqui está a virada que eu quero que você sinta. Quando você diz que nada mais parece empolgante, o que você está descrevendo, em termos sociológicos e espirituais ao mesmo tempo, é a ausência de sagrado na sua vida cotidiana. Não necessariamente a ausência de religião. A ausência de algo que você trate como tendo valor incondicional. Algo que você não faça por resultado. Algo que não precise produzir nada além de si mesmo para justificar a sua existência na sua vida. Zygmunt Bauman, um dos maiores sociólogos do século XX, passou décadas descrevendo o que chamou de modernidade líquida. Bauman dizia que a crise do mundo contemporâneo é uma crise de comprometimento. Não comprometimento no sentido de dedicação ao trabalho. Comprometimento no sentido de estar disposto a ser afetado por algo, de deixar que algo importe de verdade, de assumir o risco de que a sua vida seja organizada em torno de um valor que você não pode comprar, não pode vender, não pode proteger com estratégia. Bauman chamava esse estado de amor líquido, mas estava descrevendo algo que vai muito além do amor romântico. Uma relação com a existência em que tudo é mantido provisoriamente, nada é mantido com profundidade, tudo pode ser trocado se uma opção melhor aparecer. E o resultado, paradoxalmente, é que nada satisfaz. Porque nada é permitido satisfazer. A empolgação não vem de novidade. A empolgação vem de profundidade. E profundidade exige compromisso. Exige o risco de se importar de verdade. Vou ser específico sobre a mecânica, porque você merece entender exatamente o que está acontecendo. Do ponto de vista neurológico, o que você está descrevendo tem um correlato preciso. O sistema dopaminérgico, o sistema de recompensa do cérebro, foi desenhado para funcionar por antecipação e descoberta. A dopamina não é liberada quando você recebe algo. A dopamina é liberada quando você espera receber algo. É por isso que a busca é sempre mais empolgante que a chegada. O problema é que esse sistema foi calibrado para um ambiente em que as recompensas eram escassas e imprevisíveis. Uma caça, uma colheita, um encontro inesperado, uma história nova sendo contada pela primeira vez. O smartphone inverteu essa equação completamente. Agora as recompensas são constantes, imediatas e previsíveis. Você sabe que vai haver algo novo no feed. Você sabe que se sentir tédio, basta deslizar o dedo. Você sabe que existe conteúdo suficiente para o resto da sua vida. O que acontece com um sistema calibrado para a escassez quando você o mergulha em abundância constante?
Ele para de responder. Não de forma dramática. Gradualmente. O limiar sobe. O que antes ativava o sistema agora não é suficiente. Você precisa de mais novidade, mais intensidade, mais estímulo para obter a mesma resposta que uma simples história em volta de uma fogueira produzia nos seus ancestrais. Enquanto isso está acontecendo neurologicamente, algo está acontecendo espiritualmente ao mesmo tempo. As tradições contemplativas identificaram que existe uma faculdade humana responsável pela experiência de sagrado, de maravilha, de transcendência. Os budistas chamam de mente de principiante. Os sufistas chamam de coração vivo. Os místicos cristãos chamam de contemplativo. Em todas as tradições, existe uma capacidade humana de ver o ordinário como extraordinário. E essa faculdade é a primeira coisa que se desliga quando o sistema nervoso entra em sobrecarga. É como tentar ouvir música num ambiente com barulho branco constante. A música não sumiu. A capacidade de percebê-la foi temporariamente bloqueada. O que você perdeu não é a capacidade de se empolgar. É o acesso à faculdade que torna a empolgação possível. E aqui está a parte prática. Essa faculdade se recupera com uma coisa específica. Silêncio intencional. Não meditação com aplicativo, que é mais uma forma de gamificar a atenção. Não mindfulness como produtividade. Silêncio de verdade. Tempo não estruturado, não orientado para nenhum resultado, não medido por nenhuma métrica. O pesquisador Amos Tversky, antes de se tornar famoso pelos estudos com Daniel Kahneman, tinha uma prática que chamava de tempo de pensar. Ele bloqueava horas no calendário sem agenda. Sem reuniões, sem tarefas, sem produção. Apenas tempo disponível para que algo surgisse. O que ele descobriu? E o que pesquisas sobre criatividade confirmam repetidamente é que as maiores descobertas raramente chegam no meio do trabalho focado. Chegam no ócio que sucede o trabalho focado. O cérebro precisa de tempo não estruturado para integrar o que aprendeu. E o sistema de sagrado, a faculdade de perceber o extraordinário no ordinário, precisa de silêncio para se reativar. Não vou te deixar só com um diagnóstico. Aqui estão 3 práticas específicas, com base sociológica e espiritual, que funcionam. A primeira é o que eu chamo de reencantamento deliberado. O sociólogo Max Weber cunhou a frase desencantamento do mundo para descrever exatamente o processo que estamos discutindo. Ele disse que a modernidade racional necessariamente remove o mistério da existência. Que quando você pode explicar como funciona o pôr do sol, a eletricidade, a chuva, o crescimento das plantas, você perde a capacidade de se maravilhar com eles. Weber estava parcialmente certo e parcialmente errado. Certo porque o processo de desencantamento é real. Errado porque o reencantamento é possível e acontece através da atenção profunda, não da ignorância. A prática é simples. Escolha um objeto completamente ordinário que você vê todo dia e passe 5 minutos olhando para ele como se nunca tivesse visto antes. Uma caneca de café, uma folha de árvore, a sua própria mão. Não tente sentir algo. Não force nenhuma emoção. Apenas olhe com atenção genuína. O que acontece? Quando você realmente tenta, é que o objeto começa a revelar uma complexidade que a visão habitual nunca registra. A textura da cerâmica, as veias na folha, a forma estranha e improvável dos dedos. E com a complexidade vem algo mais. A consciência de que você não criou nada disso. De que você existe num mundo infinitamente mais rico e mais intrincado do que qualquer mapa que você tem dele. 5 minutos por dia, sem resultado esperado, sem app para monitorar. Apenas você e um objeto e atenção honesta. A segunda prática é o que as tradições espirituais chamam de serviço e que a sociologia chama de capital social. Robert Putnam, pesquisador de Harvard que passou décadas estudando o declínio do engajamento cívico americano, publicou em 2000 um livro chamado Bowling Alone. O título vem de uma observação. Mais americanos estavam jogando boliche do que nunca, mas o número de ligas de boliche, os grupos que se reuniam para jogar juntos, havia caído dramaticamente.
As pessoas estavam fazendo as mesmas atividades de forma cada vez mais solitária. E a conclusão de Putnam, respaldada por décadas de dados, é que o isolamento social é um dos maiores preditores de saúde mental ruim, saúde física ruim e falta de propósito. Das pessoas que relatavam altos níveis de bem-estar, a característica mais consistentemente compartilhada não era riqueza, não era saúde, não era sucesso profissional. Era contribuição para algo maior que si mesmas. A neurociência confirma isso com o que alguns pesquisadores chamam de helper's high, a liberação de dopamina, ocitocina e serotonina que acontece quando você ajuda outra pessoa. É mensurável, é consistente, e é completamente diferente do breve pico que vem de comprar algo novo ou de conseguir mais seguidores. A prática. Uma vez por semana, sem agenda de resultado, sem foto para postar, sem nenhuma forma de capital social mensurável, faça algo por alguém, sem que eles saibam que foi você. Não como estratégia de felicidade, como postura existencial. A terceira prática parece a mais simples, e é na verdade a mais difícil. Estar completamente presente em uma refeição por semana. Sem telefone. Sem série. Sem podcast. Sem nada. Só a comida, o ato de comer e qualquer pessoa que esteja com você. Ou você mesmo, se estiver sozinho. Comer é uma das atividades mais antigas e mais sagradas da existência humana. Em quase todas as tradições espirituais do mundo, a refeição compartilhada é ato de comunhão. O ato de incorporar o mundo, de transformar o que estava fora em você mesmo, é um dos gestos mais radicais e mais cotidianos que existem. Uma refeição em silêncio, de verdade, uma vez por semana, não é privação. É a recuperação de uma capacidade que o barulho tomou de você. Lembra que eu pedi que você fosse até uma janela depois que esse vídeo acabasse? Agora vou te explicar por quê. O filósofo Immanuel Kant descreveu o que chamou de sublime. A experiência de algo tão vastamente maior que você que a mente falha em contê-lo. E nessa falha, algo acontece. Kant estava descrevendo o oceano, as montanhas, as tempestades. Mas estava descrevendo o mesmo fenômeno que os místicos de todas as tradições chamam de experiência de transcendência. A pesquisa moderna confirma que essa experiência, que os psicólogos chamam de awe, uma espécie de reverência ou espanto sagrado, tem efeitos mensuráveis e consistentes no bem-estar. Daisher Keltner, pesquisador da Universidade da Califórnia, em Berkeley, passou décadas estudando o awe. E o que encontrou é que pessoas que têm experiências regulares de awe relatam mais senso de propósito, mais conexão com os outros e mais tolerância à incerteza e ao mistério. Não porque o awe resolve problemas. Porque o awe lembra ao sistema nervoso que ele existe dentro de algo incomensuravelmente maior que ele mesmo. E o céu é uma das formas mais acessíveis e confiáveis de acesso ao awe que existem. Não porque é bonito, porque é imenso. Quando você olha para o céu de verdade, sem agenda, sem a tela do celular no meio, o seu sistema nervoso registra escala de uma forma que o cotidiano raramente permite. E nessa escala, algo muda. A lista de tarefas não desaparece, mas o peso que ela tem sobre você se reposiciona. Você lembra? Não de forma intelectual, mas de forma sentida, no corpo, que você existe dentro de algo. Que a sua vida é parte de algo que vai além da sua vida. Que o cosmos não precisa da sua angústia para continuar girando. Os índios Lakota têm uma expressão, Mitaku Ioiase, frequentemente traduzida como todos são meus parentes ou somos todos um. Mas o sentido mais profundo é uma afirmação cosmológica. Eu existo dentro de uma rede de relações que inclui não apenas outros humanos, mas animais, plantas, rios, ventos, estrelas. Não como metáfora poética. Como declaração de fato ontológico. Quando você fica 2 minutos na janela olhando para o céu, você está praticando, talvez sem saber, essa mesma declaração. Eu existo dentro de algo. Isso é suficiente para começar.
Preciso dizer algo que contradiz a lógica de produtividade que governa a maior parte do discurso sobre bem-estar. Você não vai recuperar a empolgação otimizando mais. Não vai recuperar acordando mais cedo, sendo mais disciplinado, construindo uma rotina mais rigorosa, produzindo mais conteúdo, alcançando mais objetivos, se tornando uma versão mais eficiente de si mesmo. Porque o problema não é a eficiência. O problema é a crença de que eficiência é o que dá sentido. O teólogo Romano Guardini escreveu em 1950 algo que ficou ecoando em mim desde a primeira vez que li. O grande mal do nosso tempo não é que as pessoas façam o mal. É que as pessoas fazem coisas cada vez melhores por razões cada vez mais vazias. Eficiência sem sagrado produz exatamente o estado que você está descrevendo. Movimento sem destino. Produção sem sentido. Chegada sem ninguém esperando do outro lado. A virada espiritual. E aqui uso espiritual no sentido mais amplo possível, incluindo o ateu, o agnóstico, o que não sabe o que acredita, não é adotar uma crença nova, é recuperar uma postura. A postura de que a sua vida não existe apenas para produzir resultados, de que você é mais do que a soma das suas conquistas, de que existe valor real, irredutível, não monetizável, em simplesmente estar, em simplesmente existir, em simplesmente perceber o mundo ao redor com atenção. O budismo Zen tem uma frase: Shoshin, mente de principiante. A capacidade de ver o familiar como se fosse pela primeira vez. De entrar numa conversa como se você não soubesse como ela vai terminar. De provar uma comida como se nunca tivesse provado antes. Isso não é ingenuidade. É uma prática deliberada de afrouxar o controle que o conhecimento acumulado tem sobre a percepção. Porque o conhecimento acumulado, a familiaridade que chamamos de experiência, é o que torna o mundo plano. É o que transforma o pôr do sol num evento que você já viu antes. Que transforma uma conversa com um amigo em algo previsível. Que transforma a sua própria vida num script que você já conhece. Shoshin é a prática de interromper isso. De perguntar: o que eu ainda não sei sobre essa pessoa que amo há 10 anos? O que ainda não sei sobre a cidade onde moro? O que ainda não sei sobre mim mesmo? Não como exercício de humildade performática, como abertura genuína para a surpresa. E a surpresa, quando você cria espaço para ela, é o que reativa a empolgação. Não porque a vida se tornou mais emocionante, porque você se tornou novamente capaz de perceber o que sempre esteve lá. Deixa eu te contar algo sobre a palavra japonesa mono no aware. Mono no aware é um conceito estético que os japoneses desenvolveram para descrever algo que não tem equivalente exato em nenhuma outra língua. É geralmente traduzido como a melancolia das coisas ou a consciência da impermanência. Mas a tradução não captura o essencial. Mono no aware descreve a beleza específica que as coisas têm porque são passageiras. A flor de cerejeira é especialmente bela precisamente porque dura apenas dias. O pôr do sol é especialmente belo precisamente porque vai acabar. A infância dos seus filhos é especialmente preciosa precisamente porque não volta. A impermanência não é a tragédia que diminui a beleza das coisas. A impermanência é o que torna a beleza possível. E quando você está embotado, quando nada parece empolgante, em parte, é porque você perdeu contato com a impermanência. Tudo parece que vai continuar. Tudo parece substituível. Tudo parece que pode ser acessado de novo amanhã.